vamos dar continuidade à leitura da Palavra de Deus. Estamos nesse projeto de leitura da Palavra de Deus, onde em cada vídeo Deus tem falado ao nosso coração, nos passado grandes ensinamentos. E nós estamos neste objetivo de lermos o Evangelho de Mateus. Hoje vamos para o capítulo de número 20, o qual nos trará 4 assuntos. Nós temos disponibilizado a você uma folha onde você pode anotar tudo aquilo que Deus tem revelado ao nosso coração, tudo aquilo que você está ouvindo nesses vídeos. Está aqui ao meu lado o QR Code para você baixar esse material e imprimi-lo. E à medida que você for preenchendo, você vai guardando. E quando terminarmos o Evangelho de Mateus, você poderá ter em mãos um material com todo o Evangelho de Mateus, capítulo a capítulo, assunto a assunto, tudo para que você tenha esse material em mãos, para quando for necessário você poder lembrar tudo aquilo que nós ensinamos nesse projeto. O tema para esse projeto é Alimente-se da Bíblia, aprendendo mais com a leitura da Palavra de Deus. Então agora eu convido você a pegar a caneta e começar a anotar tudo aquilo que nós vamos meditar, tudo aquilo que nós vamos falar por intermédio do Espírito Santo neste vídeo. Lembrando também que se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações para que todas as vezes que nós lançarmos um novo vídeo, todas as vezes que nós entrarmos em um dos nossos cultos semanais, você possa ser avisado e poder participar também destes momentos de adoração ao nosso Deus. Aproveitando também, já deixe um like para que possamos engajar ainda mais, para que este vídeo possa chegar a mais pessoas. Agora, então, vamos começar a leitura do capítulo 20 do Evangelho de Mateus. E ele está dividido em 4 assuntos. Vamos aos assuntos. A parábola dos trabalhadores na vinha. Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. O pedido de uma mãe e 2 cegos recuperam a visão. Esses são os 4 assuntos do Evangelho de Mateus. Então vamos começar agora a leitura do primeiro assunto. Nos acompanhe, vai anotando tudo aquilo que o Espírito Santo vai trazer ao nosso coração. Vamos à leitura então do primeiro assunto. Está do versículo 1 ao versículo de número 16. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso?
Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aqui está, então, a parábola dos trabalhadores na vinha. Essa parábola bem que poderia também ser chamada a parábola do patrão diferenciado, até porque a parábola ela dá mais ênfase à atitude generosa do patrão do que propriamente dito a mão de obra dos trabalhadores. Entendemos também que essa parábola é Jesus dando continuidade à explicação que ele estava dando aos discípulos no capítulo anterior, quando Pedro olha para Jesus e diz: e nós que largamos tudo para te seguir, o que será de nós? E Jesus ali ele começa a falar para Pedro, a recompensa. Ele diz que quando ele, Jesus, sentasse no seu trono, eles também, os 12, sentariam em 12 tronos ao seu lado. Então Jesus agora continua essa explicação, dando a eles a parábola dos trabalhadores na vinha. A parábola, como nós lemos, fala de um proprietário que contrata trabalhadores em diferentes horas do dia. Essa parábola tem como pano de fundo mostrar a generosidade de Deus para com aqueles que são chamados para a sua vinha. Eu quero expor aqui para você agora uma explicação dessa parábola. O proprietário, obviamente, é Deus, que contrata os trabalhadores, que oferece o trabalho e a recompensa a todos. A vinha representa o reino de Deus, ou o serviço a Deus. Os trabalhadores representam as pessoas que são chamadas para trabalhar na vinha, independentemente do dia que elas aceitam esse chamado. O salário de um denário, que era o salário padrão para um dia de trabalho, é a graça de Deus, é a recompensa de Deus. Então esta parábola, ela fala sobre o reino de Deus, fala sobre o chamado de Deus, fala sobre o tempo que nós escolhemos aceitar esta chamada, fala também sobre o salário, a recompensa, a graça de nós morarmos no reino de Deus e recebermos dele toda a graça. Por intermédio desta parábola, muitas lições nós podemos tirar para nosso aprendizado hoje, nos nossos dias. O primeiro grande ensinamento é a graça de Deus, onde Deus, como proprietário, ele chama, ele convida pessoas que oferecem salvação e bênção a todos aqueles que são chamados, independentemente de quando eles aceitam esse chamado. Lembrando que esta graça ainda permanece enquanto Cristo não vem buscar a igreja. Esta graça ainda está em pé, ou seja, Deus ainda está chamando pessoas para trabalharem, pessoas para receberem esta graça de Deus, esperando a nossa decisão, que nós venhamos aceitar este convite para ingressarmos no trabalho ao Senhor. Um outro ensinamento que nós podemos tirar dessa parábola sobre o reino dos céus é que o reino dos céus ele não está embasado no mérito, mas sim na graça, pois os trabalhadores trabalharam apenas no final da tarde, receberam a mesma quantia daqueles que enfrentaram o dia inteiro de trabalho, nos ensinando então que o reino de Deus ele é gerenciado pela graça e não pelo mérito. Não é pela quantidade que eu venho a fazer, mas é pela graça de Deus, pelo amor que vem de Deus. Entendemos então que no reino de Deus ele é movido não por mérito, mas simplesmente pela graça de Deus. Outro ponto que nós podemos aprender aqui é a abertura que Deus dá a todos. Como o próprio Jesus disse na parábola, ele chama trabalhadores a vários horários do dia. Isso nos mostra que Deus está sempre procurando pessoas para ingressarem no seu reino. Deus está sempre pronto para acolher novos trabalhadores na sua obra. Jesus nos mostra aqui que Deus não é simplesmente um contabilista com um lápis na mão, anotando tudo para poder pagar de acordo com a obra que fazemos, mas ele vai muito além disso, que é um pai amoroso, que ama todos os filhos e sempre dá a eles a mesma medida de amor, independente da hora que chega, do tanto que faz, mas ele é um Deus amoroso, é um Deus cheio de graça. Entendemos que o reino de Deus ele é totalmente diferente do reino da terra, onde na terra nós somos medidos por aquilo que fazemos, aquilo que nós podemos dar a alguém. No reino de Deus é ao contrário. Deus ele move-se pela graça,
Deus abençoa simplesmente pela graça, não pelo mérito, não por aquilo que eu possa fazer ou que eu estou fazendo por ele, mas é a graça de Deus que move o seu reino. Então, nesta parábola da vinha, nós aprendemos também que não devemos nos mover por ambição, não devemos andar no reino de Deus somente olhando para a recompensa, mas devemos fazer tudo com amor, sempre confiando que Deus é fiel e a sua graça é maravilhosa. Que você e eu possamos ser trabalhadores do reino e servirmos com amor a esse Deus maravilhoso. O segundo assunto do capítulo 20 de Mateus é que Jesus prediz novamente a sua morte e a sua ressurreição. E esse segundo assunto ele está do versículo 17 ao versículo 19. Vamos à leitura. Enquanto estavam subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. Uma coisa que nós podemos ver aqui na palavra de Deus, através dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é que fica bem claro que a cruz não foi nenhum acidente, a cruz não pegou Jesus de surpresa, ao contrário, Jesus estava muito consciente de tudo que haveria de acontecer. Ele sabia o que lhe esperava mais à frente, ele sabia o preço que ele tinha que pagar para salvar toda a humanidade. Então, este assunto nos mostra essa verdade. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus, ele já sabia o que haveria de acontecer e ele adverte os seus discípulos, ele lhes avisa novamente sobre o que haveria de acontecer, para que quando acontecesse, eles se lembrassem das palavras de Jesus e mantivessem firme a sua fé no Evangelho, a sua fé em Cristo Jesus. No assunto anterior que nós lemos da parábola dos trabalhadores da vinha, Jesus ele fala sobre a recompensa da graça de Deus, mas antes de receber esta recompensa, Jesus precisava ir a Jerusalém para ser crucificado, cumprir a sua obra, para depois sim podermos receber a nossa recompensa. Entenda que para que eles pudessem ser livres, Jesus teria que ser preso. Para que eles pudessem viver, Jesus teria que morrer. Isso aplica-se a eles e também a nós hoje. Precisamos sim da morte de Cristo, precisamos sim desse sacrifício para podermos receber a recompensa e também para podermos viver a vida eterna. Então, quando Jesus prediz a sua morte e ressurreição, ele está lembrando que para que os seus discípulos e nós pudéssemos receber a recompensa, pudéssemos ter vida, era necessário que ele fosse entregue, para que ele fosse humilhado, que ele fosse crucificado, morto e ressuscitasse, para que a obra fosse completa e nós pudéssemos aí sim receber a nossa recompensa, receber também a vida eterna que ele prometeu. Agora nós chegamos no terceiro assunto, aonde fala do pedido de uma mãe, que está do versículo 20 ao versículo 28. Vamos à leitura. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem forem preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isto, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam,
e as pessoas importantes excedem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui neste assunto, a mãe de Tiago e João, filhos de Zebedeu, ela vai até Jesus e faz um pedido para que os seus filhos tivessem prioridade na mesa, nos tronos aonde eles se sentariam. O que nós podemos já de antemão aprender neste assunto é que nem sempre as melhores intenções são as ideais no reino de Deus. A mãe de Tiago e João, cheia das boas intenções, mas não compreendendo os ideais do reino de Deus, ela faz um pedido a Jesus, o qual foi rejeitado pelo próprio Cristo. Então nós entendemos que o reino de Deus ele não se move apenas por boas intenções. Nós temos que entender os ideais, temos que entender os princípios do reino e não somente ter boas intenções. Como diz um ditado aí fora, de boa intenção o inferno está cheio. Então cuidado com as boas intenções. Procure sempre entender quais são os ideais do reino, quais são os princípios que regem o reino de Deus. Mas por que Jesus rejeitou esse pedido? Nós vemos que através dos ensinos de Jesus consentia em 2 pontos, o exercício do serviço e a doação. E eles, teimosamente, almejavam lugares, posições no reino. Esse pedido nos revela que o seu propósito era principalmente alcançar os seus próprios interesses. Eles queriam receber algo pelo serviço prestado a Jesus. Procuravam uma recompensa pelo fato de eles estarem seguindo a Cristo. Hoje em dia, tal pedido não é diferente. Hoje muitos esquecem do ensino de Cristo, onde Jesus ainda continua ensinando sobre o exercício do servir e o se doar, mas muitos ainda procuram, pelo fato de entregarem a vida para Cristo, pelo fato de estarem trabalhando na obra, buscarem recompensas, buscarem os seus próprios interesses. Vemos então que isso não é uma coisa só do passado, é algo que ainda acontece em nossos dias. Pessoas buscando recompensas pelo fato de andarem com Jesus. Quando Jesus pergunta se eles poderiam beber do cálice que Jesus iria beber, Jesus queria saber se eles, ao invés do lugar de honra, estariam dispostos a entregar a sua vida até a morte. E quando eles respondem sim, podemos, nós entendemos que essa resposta foi uma resposta da boca para fora. Não houve realmente um pensar antes de responder. Porque nós vemos um pouco mais à frente, quando Jesus agora é preso, quando Jesus agora é humilhado, eles se afastam, eles fogem, eles abandonam Jesus com medo de também penarem como Jesus estava penando. Então nós vemos aqui que essa resposta que eles deram foi uma resposta da boca para fora. Não havia intenção de eles doarem a sua vida. Então Jesus continua o seu ensino no versículo 26, aonde Jesus vai dizer que entre eles não deveria ser assim. E quem desejasse ser o maior deveria ser o que mais serve. E com essa palavra, Jesus combate duramente os privilégios e a rivalidade que havia entre eles. Jesus ele indica o serviço como um remédio contra a ambição pessoal. Se Jesus hoje pudesse falar com muitos que trabalham na obra, Jesus certamente daria o mesmo ensino. Quem quer ser o maior, seja o menor, seja aquele que sirva. Infelizmente, hoje muitos estão buscando recompensas, muitos estão buscando privilégios, muitos estão buscando sentar em tronos ao lado do Senhor. E esquecem desse ensinamento que Jesus passa sobre servidão e doação. Se nós queremos ser grandes, temos que ser servos, temos que servir. E como Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, servir com amor. O amor tem que ser a base de tudo que nós fizermos para Cristo. E para terminarmos este assunto sobre o pedido de uma mãe, nós vamos ver Jesus sendo o nosso maior exemplo. Em tudo que você precisa ser, Jesus é o nosso maior exemplo. Sempre devemos olhar para Cristo
para podermos direcionar os nossos passos. No versículo 28, Jesus vai nos dar o seu exemplo. Ele vai dizer assim: não vim para ser servido, mas para servir. Jesus veio dar o exemplo. Ele, sendo Jesus, sendo o Senhor, diz: não vim para ser servido, mas vim para servir. Que nós possamos pegar este ensinamento e colocar no nosso dia a dia. Não querer apenas ser servido, mas servir com amor. Não querer apenas receber, mas dar. A própria Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Melhor é servir do que ser servido. Que você venha aprender com Cristo e a partir de hoje você venha valorizar mais servir do que ser servido. As recompensas, a graça, ela virá, não se preocupe, mas o importante é servir com amor, é doar-se no reino de Deus. O pedido de uma mãe, a irritação dos outros 10 discípulos deram um ensejo para Jesus ensinar uma das mais belas lições do Evangelho. Qual deve ser a nossa verdadeira ambição no reino de Deus? E é servir com amor. Que você venha ter esta ambição, servir com amor, porque esta é a mais bela lição do Evangelho. É a mais linda lição que Jesus passou para os seus discípulos. Nós vamos agora para o último assunto do Evangelho de Mateus, que é 2 cegos recuperam a visão. Este último assunto, ele está do versículo 29 até o versículo 34. Vamos à leitura. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu faça? E responderam eles: Senhor, queremos que nos abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Este assunto agora, ele nos leva a mais um texto intrigante, mais um texto que gera dúvidas sobre a inerrância da palavra, sobre textos com diferentes narrações. E eu quero nesse momento mostrar para você que não há nenhum erro, apesar das diferentes narrações, e que você pode sim continuar confiando na palavra de Deus. Aqui em Mateus 20, 29, vai dizer que ao saírem de Jericó, haviam 2 cegos. Marcos capítulo 10, versículo 46, vai dizer que ao entrarem em Jericó, havia um cego, e o nome dele era Bartimeu. Já em Lucas 18, 35, vai dizer que aproximando-se de Jericó, havia um cego, e não é citado nenhum nome. Então nós vemos aqui que há uma diferença nas narrações. Um diz que haviam 2, 2 dizem que havia um ainda dá o nome que era Bartimeu. Como explicar essas diferenças? Primeiramente, vamos começar pelo local. Mateus diz que ao saírem, Marcos diz ao entrarem, Lucas diz ao se aproximarem. Como explicar essas diferenças? Isso envolve um fato histórico de existirem, na época de Jesus, 2 Jericó. A antiga cidade de Jericó e, ao mesmo tempo, a nova cidade de Jericó, construída por Herodes o Grande. Assim, podemos entender que, na narração de Mateus, Jesus poderia estar saindo da velha Jericó em direção à nova Jericó. Em Marcos, Jesus poderia estar chegando na nova Jericó, saindo da velha e chegando na nova. E em Lucas, Jesus poderia estar se aproximando da nova, ou vice-versa. Mas é importante nós entendermos que todos os relatos estão corretos, pelo fato de haver 2 Jericó, a antiga e a nova, construída por Herodes. Jesus poderia estar saindo de uma, entrando noutra, chegando em uma, saindo da outra. Então depende do ponto de vista de quem estava narrando. Já em relação ao número dos cegos, também vale o ponto de vista de cada escritor.
Mateus declara 2, Marcos 1, ainda dá o nome, porque era uma pessoa muito conhecida, Bartimeu, e Lucas também declara 1, mas não acrescenta nenhum nome. Então tudo vem do ponto de vista. É a mesma coisa que nós narrarmos um evento. Eu quero dar aqui um exemplo. Vamos supor que eu e a minha esposa vamos à casa de alguém. Chegando a esta casa de alguém, essa pessoa vai relatar a outro a nossa visita. Quem sabe essa pessoa ela tem mais intimidade com a minha esposa do que comigo. Então, quando ela vai relatar a alguém, ela vai dizer, hoje esteve aqui a Ana Maria, mas ela não menciona que eu estava com ela. Por ter mais afinidade, mais conhecimento com a minha esposa, ela vai declarar somente a minha esposa. Outros poderá dizer, olha, hoje estiveram aqui em casa, o pastor e a pastora estiveram aqui em casa. Outro poderá dizer ainda, o pastor esteve aqui em casa, e não mencionar a presença da minha esposa. Então veja que todos os 3 casos relatam o mesmo acontecimento. Eu e a minha esposa estivemos na casa de alguém, mas pela afinidade, alguém menciona só ela, outro menciona só eu, e outro pode mencionar os 2 que foram. Então isso justifica esta palavra, justifica essa diferença. Então, não te preocupes, não tenha medo, continue confiando na palavra de Deus. Porque de acordo com Mateus 7,25, ela, a palavra, ela é uma rocha sólida, segura, que nós podemos construir a nossa vida, a nossa casa, a nossa família sobre ela. Então, textos como esse não devem tirar a sua fé, não devem colocar a tua fé em dúvida. Ao contrário, você tem que crer nessa palavra. Mesmo que haja alguma aparente diferença, se você realmente analisar e estudar, você vai ver que a Bíblia ela é verdadeira, que a Bíblia ela não se contradiz. Ao contrário, ela mesmo se explica. Quando você olha os demais evangelhos, compara um texto com outro, você vai ver que tudo se encaixa e tudo se completa. Assim, queridos, nós terminamos hoje, então, o capítulo de número 20 do Evangelho de Mateus. Se você ainda não baixou a folha para estar escrevendo tudo aquilo que nós estamos aprendendo, está o QR Code aqui ao lado, baixe, o modelo está aqui ao lado também, baixe a folha, vá guardando. Quando terminarmos, encaderne, tenha o caderno de Mateus, todos os esboços ali preparados, para que você venha buscar, que você venha pesquisar quando for necessário. Você terá uma ferramenta preciosa, escrita por você, inspirada pelo Espírito. Assim, agora, já comece a escrever. Se você, quem sabe, perdeu algum vídeo, algum capítulo, olhe ali no nosso canal. Por isso é importante que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações, para que você possa olhar as lições anteriores, os capítulos anteriores e escrever tudo, anotar tudo. Creio que, além do que nós estamos falando, o Espírito Santo vai te dar muitas outras revelações e você vai aprender cada dia mais com o Evangelho. Lembrando que nós não estamos aqui fazendo um estudo hermenêutico, exegético, mas nós estamos aqui apenas tirando algumas lições do Evangelho de Mateus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, onde estaremos indo para o capítulo de número 21. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.